Vasco 0, Londrina 1. Nesse vídeo nós vamos analisar taticamente a estreia do Maurício Souza como técnico do Vasco. O que é que deu certo, o que é que não deu, o que estava acontecendo no primeiro tempo. A gente vai trazer algumas fases aqui importantes para você identificar como esse time do Vasco, do Maurício Souza, jogou contra o Londrina, por que tanta dificuldade, vamos trazer os números da partida. Enfim, a partir de agora você vai ter uma análise bem completa e tática sobre o Vasco na estreia do Maurício Souza. Então, sobe a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar de Vasco. Salve, salve, torcedor vascaíno, torcedoras vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, viu? Estamos entrando no ar. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo, analista scout, comentarista desse canal, e nós vamos a partir de agora analisar o jogo Vasco e Londrina, Londrina e Vasco. Primeiro eu vou trazer os números. Vocês sabem que a gente trabalha com os números aliados às situações de jogo. Os números soltos são só números, né? Como a gente sempre fala. Mas vamos trazer os números e vamos analisar taticamente algumas coisas que a gente já enxergou no jogo do Vasco. E o que não deu certo também, a gente vai falar a partir de agora. O Vasco, para você ter uma ideia, teve 54% de posse de bola. Foram 8 finalizações, 4 no alvo, 4 para fora. Foram 2 escanteios do Vasco, 2 impedimentos. O Vasco fez 13 faltas e tomou 4 cartões amarelos. Foi essa a situação estatística desse jogo do Vasco. Mas o que foi que aconteceu no Vasco que a gente observou? Primeiro tá passando aí na sua tela e você vai ver. Logo no início do jogo, o Vasco fez uma saída de 3, a saída de bola do Vasco. A saída de 3 começou com o Yuri. Depois, ao longo do jogo, isso foi modificado para o Andrei, que também ocasiona no gol do Vasco. Uma saída de bola do Andrei, que toca a bola para o nosso Quinteiro. Quinteiro toca, devolve para o Andrei. Andrei se associa mais uma vez com o Figueiredo. Recebe novamente a bola. Vira o jogo para o Edmar. O Edmar dá um belo passo para o Nenê, que desvia. E aí o Raniel tá lá para completar o gol. A saída de bola foi importantíssima para o Vasco. Porém, no primeiro tempo, não houve tanta dinâmica. O Yuri, no início, quando começou a saída de bola, não estava conseguindo dar essa dinâmica que o Andrei estava. O próprio Andrei, quando é recuado e vem para o lugar do Yuri para fazer essa saída, não estava conseguindo fazer isso. O time do Londrina fechava bem os espaços e evitava com que o Vasco saísse jogando. Isso foi o que a gente observou na saída de bola. Mas no segundo tempo, o Andrei fez essa saída. Tem uma saída também que o Andrei sai driblando todo mundo ali, gela o coração da galera, mas consegue receber uma falta. Então mostra que o Andrei Santos é o cara certo para fazer a saída de bola. Tanto é que o gol sai de uma saída de bola. E precisa ter paciência. Quem está me acompanhando no Twitter, quem está me acompanhando também no nosso grupo do Zap, que tem um link aqui embaixo, sabe que eu falo direto. Tinha que ter paciência. O Vasco precisava de paciência porque a equipe do Londrina é muito chata dentro de casa. Fecha bem os espaços, marca muito bem para evitar que o time adversário consiga chegar ao gol. E a partir do momento que o Vasco teve um pouquinho mais de paciência, girou a bola rápido, tocou com mais rapidez, o Vasco conseguiu chegar ao gol do Londrina. Outra questão importante foi a marcação do Vasco. Só que essa marcação do Vasco está passando também na sua tela. Eu identifiquei que o Vasco não conseguiu o encaixe correto. O Vasco fez uma pressão média alta, os dois atacantes, entre aspas, né, o Getúlio e o Nenê, davam o primeiro combate, iam para cima dos zagueiros, e uma segunda linha ficava atrás do meio de campo, fazendo uma pressão média alta. Mas o que é que acontece? O Vasco não conseguiu encaixar essa marcação. O meio campo do Londrina balançou muito com os jogadores rápidos também vindo buscar a bola, o próprio Johnny Lucas ali fazendo isso também, buscando um pouquinho mais a bola, o Coutinho movimentando um pouquinho mais. Então isso confundiu a marcação do Vasco. Foi uma das principais situações que fez com que o Vasco tomasse aquela pressão do Londrina, porque não conseguiu ter encaixe nas marcações. Como você viu aí, uma linha um pouco mais não tão compacta, um lá na frente, outro cá. O Vasco teve uma linha que não conseguiu fazer os encaixes de marcação no primeiro tempo e acabou sofrendo com isso. Foi uma das grandes questões negativas do Vasco, essa falta de encaixe. Por diversas vezes a gente viu aí o Vasco
praticamente sem saber a quem marcar por causa da movimentação que o Londrina conseguiu fazer no meio de campo. Isso precisa ser ajustado. A linha tem que estar mais compactada. Os jogadores precisam estar mais juntos, organizados, para evitar com que uma equipe que tem um meio rápido, que tem um ataque que se movimente mais, ele consiga envolver a nossa marcação. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo e acabou dificultando a vida do Vasco. Por pouco, se o Londrina tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização, poderia ter saído na frente no placar. Então isso precisa ser ajustado pelo Maurício Souza, porque no jogo contra o Londrina isso não conseguiu, alguns encaixes de marcação não funcionaram. Vamos falar também sobre a situação da linha defensiva. Por diversas vezes eu pude observar que a linha defensiva, seja com o Figueiredo ou outro ponta lá na frente, ou até com o próprio Yuri entrando no meio da zaga, formavam uma linha de 5. Mas por que, Léo? O Vasco joga com 5 zagueiros? Não. Porque a equipe do Londrina atacava com 6 jogadores. Um do Vasco ia para a marcação, seja lá o ponta, seja o próprio Nenê ou o atacante, e aí o Vasco fechava com 5 marcadores dentro da área. Isso está passando na sua tela também. Por quê? Por causa da exigência do adversário. O Vasco também teve isso, teve que mudar um pouco a sua estrutura em alguns momentos por causa da forma que o Londrina atacava. E isso também mostra porque o Vasco teve muita dificuldade nas transições, até porque baixava um pouquinho as linhas para evitar com que o adversário tivesse superioridade numérica. Isso também foi observado e que bom que se ajustaram com o tempo, porque senão o Vasco poderia ter sofrido um gol. O gol do Vasco eu já falei, né, que sai de uma saída de bola de 3+1, que foi o que o Vasco fez por alguns momentos. Fez uma saída de 3+2, às vezes com o Edmar pelo meio de campo, mas foi algo interessante, foi algo que funcionou e precisa ter mais calma, precisa sair com a bola dominada e com paciência e toques mais rápidos, toques mais assertivos para que o Vasco consiga chegar ao gol adversário. Agora teve um ponto negativo que aqui agora a gente vai fazer uma crítica construtiva para o Maurício Souza. O Maurício fez algumas substituições que, na minha opinião, chamaram o time do Londrina. Isso é uma crítica construtiva. Poderia ter colocado Juninho e Palácios. Por quê? São jogadores que têm posse de bola, que conseguem fazer um arraste de marcação, que conseguem fazer com que a sua equipe segure a bola. São jogadores que têm essa capacidade de segurar um pouquinho mais a bola. O Juninho até um pouquinho mais do que o Palácios. Tem um passe melhor. Então isso poderia fazer com que o Vasco tivesse mais a bola. Ele colocou o Zé Gabriel, até então tudo bem, porque o Yuri sentiu um problema na coxa, né? Sentiu um desgaste na coxa, não, na panturrilha. E o Figueiredo sentiu um desgaste físico, mas poderia ter sido mais ousado. A substituição dele chamou o time do Londrina e o Matheus Barbosa não entrou bem. O Vasco naquele momento precisava de um jogador que segurasse a bola, que fizesse esse arraste, que levasse a bola, que segurasse um pouquinho mais. O Nenê já não aguentava fazer isso, porque o Nenê já estava cansado, obviamente pela idade também, um campo pesado. Então, acho que o Maurício Souza, ele pecou no momento que ele faz essas substituições, porque ele chamou o Londrina. Se o Londrina tivesse um pouquinho mais de paciência, que foi o que o Londrina não teve, estocou um pouquinho mais a bola, jogou muita bola na área, botou até 2 atacantes, o Londrina tinha fatalmente feito o gol do Vasco. Então, precisa ajustar isso. Você não precisa chamar o seu adversário porque você está ganhando de 1-0. Às vezes, a melhor defesa é o ataque. Se você tem alguém no meio de campo que conseguisse segurar melhor a bola, você evitava sofrer tanta pressão no final do jogo. Então acho que isso também, com o tempo, o Maurício Souza precisa ajustar. Não precisa ter medo de tomar o gol, chamar o seu time adversário. Eu acho que quanto mais longe o time adversário está do seu gol, melhor para você não tomar esse gol contra a equipe adversária. Então acho que isso foi um dos pontos negativos. No mais, o Vasco já apresentou algumas questões táticas, muitas variações, mas eu acho que precisa parar um pouquinho a precipitação. O Vasco se precipitou demais em alguns momentos, perdeu bola onde não devia, forçou o passe onde não devia, forçou variação onde não devia, mas eu acho que o trabalho começa a mostrar algo mais produtivo. Acredito que daqui a umas 2-3 semanas a gente já vai ver isso bem claro, o Vasco fazendo isso aí, variações de corredor, mantendo a posse de bola, fazendo com que o seu adversário corra atrás da bola, que isso é o interessante. Quando o adversário corre atrás da bola, você consegue ter mais jogo e você consegue cansar ele. Então é isso.
Agradeço a você que chegou até esse momento. Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no nosso canal. Dá uma moral pra gente, que eu ficarei muito grato se você puder se inscrever e nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. E pra você que tá sempre junto com a gente, aquele abraço, tamo junto. Se gostou da análise, deixe seu comentário aqui e até mais. Valeu!